Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Câmara e Senado vão criar uma comissão mista para analisar propostas de segurança pública. A área foi considerada prioritária pelos parlamentares e algumas propostas já vêm sendo selecionadas para análise. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que a ideia é que o trabalho focalize a segurança do cidadão e não fique restrita à discussão das questões corporativas das forças de segurança. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir quais serão esses temas com os deputados Capitão Augusto, do PR de São Paulo, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputados, o que essa comissão pode trazer de novo aí na discussão de debate de segurança? O que ela pode agilizar? Deputado Capitão Augusto. Bom, primeiro, como presidente da Comissão de Segurança da Câmara, eu já fui levar um questionamento tanto para o deputado Rodrigo Pacheco, presidente da CCJ, quanto o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, pela ausência de projetos na área de segurança pautado na comissão e no plenário. Então, eles já concordaram de pronto, realmente, que nós deveríamos estar adotando uma postura para incluir projetos na área de segurança. E é isso que o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, agora sugeriu essa comissão. Na minha opinião, essa comissão deveria ter ser feita essa comissão mista com o Senado apenas para selecionar os projetos em comum acordo para serem votados. Porque senão ocorre o que aconteceu com a redução da maioridade penal. Uma luta muito grande, depois de 20 anos, conseguimos aprovar aqui nessa casa, na Câmara, a redução da maioridade penal, foi para o Senado, não concordaram, está engavetado. Então, essa comissão, na minha opinião, é que seja apenas para selecionar os principais projetos para ser incluído na pauta da questão da segurança da Câmara. Deputado Reginaldo Lopes, como é que o senhor vê esse trabalho? A iniciativa pode ser positiva. Se a gente, de fato, conseguir destravar os projetos em tramitação na Câmara dos Deputados. Porque se for para uma comissão de estudo para apresentar novos projetos, para submetê-los novamente à CCJ, que, como colocou muito bem o deputado Capitão Augusto, já tem inúmeros projetos, centenas de projetos, que não são apreciados pela CCJ, aí nós vamos estar perdendo tempo. Porque, na minha opinião, o grande trabalho desta comissão mista é construir uma pauta importante para a sociedade brasileira, que de fato melhore o sistema de segurança pública, que na minha opinião hoje ele é falido, em especial o caminho penal, a persecução penal, na minha opinião, é toda falida, e que esse grupo de trabalho, combinado com o presidente da CCJ, com os membros da CCJ, possa então pautar esses projetos, no mínimo garantir a admissibilidade, para que, de fato, a Câmara possa criar as comissões especiais, em se tratando de PEC, porque precisa criar para cada emenda à Constituição, precisa criar uma comissão especial para que ela possa chegar ao plenário da Câmara e ao plenário do Senado. Na minha opinião, é esse o caminho. Não necessariamente precisa de uma comissão mista. Poderia, através da própria frente parlamentar, que o Capitão Augusto preside, fazer uma articulação política, fazer uma reunião de trabalho, tanto com o Rodrigo Pacheco quanto com o Rodrigo Maia, e buscar aqueles projetos que têm maior convergência. Que nesse tema da segurança pública é quase impossível. Assim, uma unidade maior é muito difícil, porque nós temos olhares diferentes do mesmo assunto. Portanto, mas tem pautas que, na minha opinião, tem mais acordo. E a gente poderia, então, pautar esse projeto. Ou então ter uma postura plural, dar admissibilidade em todas as PECs e abrir um conjunto de comissões especiais, e aí aquelas matérias que conseguirem mais força política submeter ao plenário da Câmara dos Deputados. Pois é, deputado, o senhor falou da pluralidade. Aqui no Congresso a gente tem diversas frentes que discutem a questão da segurança pública. A gente tem desde a questão dos homicídios, né? O Brasil vive há muito tempo, há mais de uma década, quase uma guerra civil, uma quantidade uma guerra civil. 54 mil homicídios. 54 mil homicídios, sobretudo uma mortandade imensa de jovens negros,
Existe uma questão das drogas, existem algumas cidades ou estados, né, no caso do Rio de Janeiro, estados que têm uma explosão de violência mais recente, que partiram de uma situação de estabilidade para uma explosão de violência. Agora, existem estados que registram oficialmente uma queda de crimes graves como homicídio e latrocínio. É o caso, recentemente, declaração do governo do GDF, do governo do estado de São Paulo, que há muitos anos tem uma queda. Quer dizer, qual a frente que vai ser atacada? Não, primeiro, o deputado Reginaldo Lopes disse, vai ser difícil uma unanimidade, mas um consenso, né, ou a maioria vence, para a gente pautar, já é um grande avanço. Nessa questão da legislação, e eu já apresentei 6 projetos para o Rodrigo Maia para que seja pautado, refere-se não ainda em emendas constitucionais, que é mais complexo para ser aprovado. Exige um quórum maior também, 308 votos, o que dificulta. Então, são projetos de lei. Então, projeto de lei alterando o Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, Estatuto da Criança e Adolescente. Começando por aí. Né, no nosso entendimento da segurança, o pessoal da bancada da segurança, nós entendemos realmente que a legislação é muito fraca. E essa sensação de impunidade, podemos falar que já é uma impunidade tácita, é que está levando ao cometimento de crimes. Então, a duras penas, nós conseguimos, por exemplo, aprovar a hediondez dos homicídios praticados contra policiais. No Brasil, só no Brasil, mata mais policiais que no mundo todo junto. São mais de 500 policiais mortos pelo simples fato de serem policiais e são executados assim que são constatados pelos marginais. E nós, a duras penas, também aprovamos isso aí. Mas o Supremo Tribunal Federal acabou prestando esse desfavor para a classe policial e considerando esse projeto inconstitucional. E agora nós aprovamos um outro projeto que considera o porte de arma restrito às Forças Armadas como crime hediondo, porque estão utilizando armas de guerra no Brasil. Enquanto o policial vai estar portando no máximo uma .40, uma pistola .40, os marginais estão usando arma para derrubar até helicóptero. E nós precisamos realmente estar adotando essas penas mais graves, as penas mais rigorosas, para inibir o cometimento de crimes. Porque senão a tendência é piorar mais ainda. Nós fechamos o primeiro semestre com mais de 28 mil homicídios, ou seja, bateremos um novo recorde esse ano de homicídios no Brasil. Provavelmente estaremos chegando próximo ou ultrapassando 60 mil mortes violentas. Nós estamos em guerra. E a preocupação nossa é a imprensa fechar os olhos para isso. Essa casa que não pauta projetos na área de segurança, agora sim que estão sensíveis realmente, tanto o presidente quanto o da Câmara quanto do Senado, sensível a essa questão, para nós começarmos a pautar esses projetos. Mas não basta só esses projetos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, realmente disse, por enquanto ele quer projetos de interesse da sociedade, deixando as instituições policiais de lado. Mas quem vai aplicar essa legislação são as instituições. Então, se nós não nos apresentarmos projetos para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e guardas municipais, de nada vai adiantar só essa legislação esparsa sendo aprovada na casa. Deputado Reginaldo Lopes, o senhor falou da persecução penal, mas qual é a área que o senhor acha que é possível ou a área que o senhor acha que tem que ser atacada? Ou as duas coisas? Olha, o problema da violência não é o tamanho da pena, é o tamanho da impunidade. Um país que tem um caminho penal, uma persecução penal, que consegue elucidar 3% dos crimes contra a vida, é um modelo falido. Então, se fosse uma escola ou um hospital, para cada 100 cirurgias, 97 viesse a falecer na mesa de cirurgia, esse hospital não continuaria aberto. Então, a nossa persecução penal faliu. Né? Então, isso serve para o judiciário, para o Ministério Público, para as corporações policiais, para todo mundo, para a sociedade. E a sociedade também é culpada, porque, em tese, nós, das políticas e das garantias individuais, o único tema que não é de domínio popular é o tema segurança pública. Eu, na minha opinião, capitão Augusto, nós temos que destravar esse debate. E, portanto, que nós apresentamos pela CPI de Extermínio de Jovens Negros e Pobres, uma PEC que obriga e constitucionaliza municípios, estados e a União, a cada 10 anos, estabelecer planos de metas, planos decenais para a segurança pública. E nós estamos aqui com uma comissão especial, o capitão Augusto faz parte, eu sou o presidente, que é do primeiro Plano Nacional de Redução de Violência e Homicídio contra Jovens Negros e Pobres. Eu acho que nós precisamos focar um plano do Estado brasileiro para enfrentar esse tema. É lógico que para o sucesso dessas 5 metas, que nós estabelecemos 5 macrometas para o Brasil fazer um pacto civilizatório,
para acabar com a guerra civil que nós estamos vivendo, que a sociedade e a mídia silenciou. E é silenciada porque são pobres, são jovens, são negros. A sociedade não pauta esse debate. Há uma invisibilidade. É como se tivesse naturalizado morrer esses jovens. Portanto, na minha opinião, para o sucesso de reduzir os homicídios no Brasil para 1 dígito, hoje, quando se trata de jovens negros e pobres, são 70 para 100 mil. Na população geral, é 30 para 100 mil. Isso tem uma guerra civil. Acima de 1 dígito, de 9, o país é considerado em guerra civil. Para isso, nós temos que mudar. Eu acho que tem que tratar também os temas das corporações. Eu sou defensor. Como é que vai mexer no modelo da segurança pública, que na minha opinião está falida, a persecução penal, cara, gasta dinheiro, sem, por exemplo, tratar o ciclo completo? Por que nós precisamos ter 2 meia polícia no Brasil? Por que quem começa não termina a investigação? Por que tem que ser uma reserva corporativa para a Polícia Civil? Por que a Polícia Civil não fica com os grandes crimes? Por que a Polícia Militar não pode fazer um TCO, um boletim de ocorrência? Em Minas Gerais, 44 mil policiais, todos poderiam virar investigadores. Não, você tem que pegar o Estado que já está quebrado, sem recursos, contratar mais 1.000 investigadores. E não pode deixar os 44 mil exercer seu papel. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Se nós não mexermos na persecução penal, no caminho penal, nós não vamos mexer na eficiência para o cidadão. Então é evidente que não é mais do mesmo. Tem que ter algo novo. Então a gente propõe, por exemplo, metas para o poder, do Ministério Público, Judiciário, para as perícias. Por exemplo, elucidar 80% dos crimes. Nós temos que sair de 3% para 80%. Qualquer país decente, qualquer democracia, qualquer Estado de Direito, consegue elucidar 80% dos crimes. Nós também temos que zerar a mortalidade policial, que é uma vergonha o Brasil ser um país e tem que ter política para isso. E quais são as ações objetivas? Mas também temos que zerar a letalidade policial, né? Porque esse respeito mútuo, esse carinho, resgatar a credibilidade das corporações policiais com a sociedade e a sociedade com as corporações policiais. Isso é fundamental. E por último, na política que nós estamos propondo, no plano decenal para enfrentar a violência, nós estamos dizendo que não dá mais do mesmo. Então nós temos que adotar um conjunto de obras nos territórios com alta taxa de violência e homicídios. E o Brasil sabe, não precisa mais de diagnóstico. 90% dos homicídios ocorrem em 142 municípios. E dentro do município, não é na região, não é no município todo, no território todo, é em faixa do território. Então o que precisa ali? Iluminação, ciclovia, escola a tempo integral, esporte, cultura, arte, empregabilidade, ou seja, moradia decente, saneamento básico. Então nós temos que colocar recursos. Nós temos uma PEC, por exemplo, que eu defendo ela, que é uma PEC que foi apresentada pela CPI, 126/2015, que propõe 2% do orçamento, tanto do imposto de renda e do PI, na política de reparação de danos. Porque nós não superamos a democracia racial. O Brasil é um país racista e nós temos que colocar recurso. E essas comunidades, aonde moram? Aonde moram os brancos? Aonde moram os negros? Aonde estudam os brancos? Aonde estudam os negros? Aonde trabalham os brancos? Aonde trabalham os negros? Então nós temos que trabalhar de maneira mais séria. Então nós temos que colocar recurso. Então, na minha opinião, a CCJ deveria aprovar da admissibilidade em todas as matérias, sem medo, sem paixão. São várias emendas constitucionais. E aí construir as comissões especiais, rejeitar ou aprová-las e deixar pronta para o plenário. E de acordo com a correlação de força, que eu admito que nesse momento é contra o que eu penso, mas no ano que vem, depois das eleições, pode ser a favor do que eu penso, ou a sociedade construir, porque a sociedade também tem que passar a dominar esse tema. A sociedade tem que dizer o que ela concorda e construir a correlação de força para votar esses projetos no plenário, além dos projetos colocados muito bem pelo capitão Augusto, que são os projetos de lei. Aí eu acho que tem mais de centenas, né? Assim, projetos que são importantes. A gente volta daqui a pouquinho. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo segurança pública com os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Capitão Augusto, do PR de São Paulo. Deputados, o deputado Capitão Augusto, o deputado Reginaldo Lopes falou: nós não podemos fazer mais do mesmo. 2 estados estão particularmente conflagrados, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. São estados que hoje têm um estado de insegurança pública muito grave. O diagnóstico é o mesmo, né? As capitais estão sendo controladas pelo tráfico, estão sendo conflagradas pelo tráfico. Como é que o país deve tratar a questão das drogas?
Essa questão das drogas, basicamente todos os crimes acabam tendo um certo relacionamento com as drogas. Seja a questão do pequeno furto, do roubo, do sequestro, dos homicídios, acaba tendo um vínculo. O Brasil não produz maconha nem cocaína. No entanto, nós somos o segundo maior consumidor do mundo dessas drogas. As nossas fronteiras têm uma facilidade muito grande de contrabando de armas e de drogas. Então, nós precisamos também de uma política para as nossas fronteiras, para dificultar a entrada de drogas e de armas. E até corroborando o que o deputado Reginaldo Lopes disse, da questão do sistema policial nosso do Brasil que está falido. Esse sistema de duas meia polícia, polícia militar, polícia civil, não funciona. E só tem, Reginaldo, no Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Para ver como é que isso não é política de sistema de segurança. Nós precisamos urgentemente, fico feliz de ouvir do deputado Reginaldo, que ele concorda com isso e nós dotarmos as polícias de ciclo completo. Porque não é para a Polícia Militar, é para a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. E nós precisamos modernizar. Fora essa questão de endurecimento da legislação penal, que nós acreditamos que a sensação de impunidade realmente leva a pessoa a cometer um crime. E a gente até cita como exemplo os Estados Unidos, o quanto que a legislação lá é mais rigorosa. E vamos falar da questão dos homicídios dos policiais. Eu tive recentemente lá na Polícia de Nova York para conhecer a estrutura deles. Lá, o marginal praticar um homicídio contra o policial, ele tem duas opções, prisão perpétua ou pena de morte. Lá. Aqui no Brasil, a pessoa mata um policial, ele não fica 5 anos atrás das grades. Não fica. Então é óbvio que o marginal também coloca, digamos, na sua balança moral, né, o risco de estar cometendo um homicídio. E nós precisamos estar deixando a legislação mais rigorosa para ele ver que se ele cometer um homicídio como esse, ele vai passar 15, 20, 30 anos atrás das grades. E sem contar da nossa legislação penal, da lei de execuções penais, que deve ser jogada literalmente no lixo. Essa progressão da pena, visitas íntimas e tantas benesses que nós temos, saídas temporárias, só no Brasil para ter saída temporária. Teve casos na minha cidade de Ourinhos que nós pegamos, e é verídico isso, seria irônico se não fosse trágico, nós pegarmos uma pessoa cometendo um crime na saída do Dia das Mães e na ficha criminal dela estava constando que ele tinha cometido homicídio da mãe, matou a mãe e teve direito à saída temporária nos Dias das Mães. E o retrabalho que tem as polícias, porque 10% dos presos não retornam. A reincidência do marginal chega a 92%. Nós estamos, já temos uma estrutura deficitária. No estado de São Paulo, o último aumento de efetivo significativo foi na gestão Quércia, na década de 90. Naquela época, a população paulista era de 26 milhões de habitantes, hoje está em 42 milhões. Então, nós não temos efetivo para estar suprindo as necessidades da população. Precisamos urgentemente rever os nossos sistemas de trabalho de polícia e também a legislação para que ajude na inibição do cometimento de crimes. Deputado Reginaldo Lopes, como é que a gente pode tratar essa questão do tráfico, e hoje a gente tem algumas das maiores quadrilhas de traficantes tomando conta dos presídios e causando todo esse problema também nos presídios, né? Não é só fora deles. Tirando dos presídios os usuários de drogas. Vamos ser sinceros. Olha o modelo de falência do caminho penal no Brasil. Olha o tratamento que recebeu o Rafael Braga. Eu estou falando do Rafael Braga que vai virar um símbolo da falta de vergonha na cara do Poder Judiciário. Foi preso no Rio de Janeiro com uma pequena quantidade 6 de drogas. 6 gramas de maconha. E continua preso. E o filho da desembargadora, 2 filhos, com 129 quilos de maconha foram liberados. E um helicóptero de cocaína lá em Minas Gerais com 450 quilos de cocaína não tem dono. Esse é o judiciário. Todos nós somos criminosos nesse tema. A mídia, a sociedade, todos que aceitam esta guerra civil contra os negros, contra os pobres. Nós fizemos uma lei aqui, capitão, 11.343. Nós despenalizamos o usuário de droga. Esse negócio de guerra às drogas, isso deu errado em qualquer lugar do mundo. Quando eu presidi a Comissão sobre Drogas, eu viajei aos países produtores de droga, porque eu concordo com o senhor. Nós temos que fazer uma política eficiente das fronteiras. Nós temos que proteger as fronteiras, com tecnologia, com radar. Nós fizemos muita lei do abate, domínio de patrimônio, perda de patrimônio. Só não se viu para o helicóptero lá de Minas. Então, eu acho, nós precisamos resolver esse conflito. O usuário de droga tem que ser tratado na segurança, na saúde pública. Por quê? Porque nós estamos enchendo os presídios. Nós estamos com uma lógica de encarceramento em massa. Abre pela ineficiência do sistema.
de segurança pública, prende todo mundo, achando que isso vai resolver o problema da segurança pública, estreita a saída e estamos chegando a 1 milhão de presos. Se fosse cumprir os mandados, tem 1 milhão de presos. Aí nós gastamos R$3.000 per capita por ano com o aluno na escola, que é o caminho, que é preventivo, fazer escola tempo integral, escola infantil, e gastamos R$3.000 por mês com a população carcerária. Será que está certo? A Europa já está quase abolicionista no sistema prisional. Agora, para os ricos, não. Prende, coloca uma tornozelinha, dá uma joia para ele e manda para casa. Muitos pobres poderiam também estar fora. Então eu acho que está errado, porque como está falido os presídios, aí virou quartel, comitê geral do crime organizado. O lugar mais fácil para as facções, para o crime organizado, ampliar seus quadros é dentro do presídio, com a política que tem que encarcerar todo mundo. Olha que a gente fica decepcionado. Quando nós fizemos a lei 11.343, despenalizou o usuário, ela encarcerou mais. Por que ela encarcerou mais? Porque o sistema judiciário brasileiro, geralmente juízes novos, brancos, filhos das elites, que acham que todo negro é traficante e todo branco é usuário. É assim que está tratando a lei subjetiva sobre usuários de droga. E eu falo outra decepção. O capitão Augusto trabalhou muito conosco na CPI. Fazer as audiências de custódia. A partir de 2015 começa a estabelecer as audiências de custódia. Só no Brasil que as audiências de custódia prende e encarcera o preso provisoriamente. Por quê? Porque também há uma concepção no caminho penal brasileiro seletivo, vamos ser sinceros. Nós não superamos o racismo no Brasil. Vou citar aqui o Joaquim Nabuco, né? O fim do trabalho escravo não destruiu a obra do trabalho escravo. Só pode ser isso. Estou falando sinceramente, eu acho que nós vamos gastar dinheiro. É um tema difícil, porque nesse campo é um terreno fértil para demagogia, né? Tem debates rasos, não é o caso, eu tenho maior admiração, acho que o capitão Augusto é extremamente consistente, um debate de maneira muito qualificada, mas tem muita gente que usa o tema segurança pública para fazer saídas muito simplificadas, para problemas muito complexos. E a gente tem que saber, queremos ou não resolver? Nós entendemos que o cidadão, todo cidadão é superior ao seu ato ou não? Então são temas que nós vamos ter que trabalhar. E tem que ter muitas políticas sociais, na minha opinião, muitas políticas preventivas. Nós temos que resolver o problema da escola infantil. 76% das crianças estão fora da escola infantil. Nos grandes aglomerados, na Baixada Fluminense, na grande São Paulo, nas grandes regiões metropolitanas, onde precisa mais, que o arranjo familiar não cuida das nossas crianças, tem 80%, 85% da criança de 0 a 3 fora das escolas, abandonado. A sorte. Se a família está desorganizada, desestruturada, cabe ao Estado a ação protetiva, cabe ao Estado garantir. E nós temos que resolver isso. Se nós já não resolver isso, é difícil resolver o problema e vai ficar essa guerra. O problema da segurança pública e das corporações policiais não são. Porque eu defendo, no Plano Nacional de Redução de Homicídios, eu acho que nós temos que ter uma política que não pode ter nenhuma mortalidade do agente de segurança pública. Defendo radicalmente. Como também defendo uma política que não tem nenhuma letalidade da polícia. Deputado Capitão Augusto, a gente tem alguns dos projetos em tramitação aqui na Câmara e eles são sempre frequentes, aumentam as penas para os crimes. O senhor estava falando em acabar com a impunidade, né? Adianta aumentar a pena para o crime se o bandido sabe que ele não vai ser preso? Então, nós temos dois problemas nisso aí. Eu tinha feito até um ofício pedindo para que o ministro de Justiça passasse para mim exatamente o tempo de cumprimento em regime fechado de 8 crimes que hoje realmente abalam a sociedade. Porque não importa você falar que antigamente, em 1940, quando foi estabelecido a pena máxima de 30 anos, é porque naquela época a expectativa de vida não chegava aos 50 anos. Então, o maior de idade, 18 anos, 20 anos, sendo condenado por um crime grave, tendo uma pena de 30 anos, ele praticamente estaria saindo ali já no finalzinho da sua vida. Por isso foi estabelecido. E hoje a expectativa de vida está chegando a 76 anos de idade. E, no entanto, a pena continua a mesma. Agora, não importa a questão do tamanho da pena. Porque você vai condenar a 30 anos, ele não cumpre 3 de regime fechado. Porque o réu primário já começa com 1/6 da pena. E com vários outros benefícios. Então a impunidade está aí, sabe? Se fosse estabelecer realmente, acaba com qualquer prerrogativa, qualquer, digamos, vantagem nesse aspecto no cumprimento da pena. E realmente ele cumpre a pena, regime integral do que foi estabelecido, já começa ajudando. Nós não podemos também deixar de falar aqui da falta de investimento na área de segurança. Todo mundo fala que o maior problema no Brasil é a saúde.
mas eu sou contra. E, aliás, a minha missão como presidente da Comissão de Segurança é levar esse tema da segurança como prioritário nesta casa, como prioritário no Brasil. Porque, graças a Deus, nesse exato momento, apenas 1% da população está precisando de saúde, precisando de remédios, precisando de atendimento médico. Ao passo que 100% precisa da segurança pública. Sem segurança pública, não tem comércio aberto, não tem judiciário funcionando, não tem indústria funcionando, para-se tudo. Vê o exemplo do Espírito Santo, com uma paralisação das esposas dos policiais, paralisou o Estado. Então, a segurança é o principal tema. E, no entanto, você tem, no tripé das prioridades no Brasil, na educação você tem um mínimo para ser investido, você tem um mínimo para ser investido na saúde, e qual que é o mínimo para ser investido na segurança? Nem Ministério da Segurança foi criado no Brasil, que nós deveríamos ter como prioridade. Quiçá de você ter um mínimo do orçamento destinado para a segurança. Tem uma PEC tramitando aqui, já peço o apoio para o deputado Reginaldo Lopes, do deputado Cabo Sabino, que prevê que 10% das emendas parlamentares sejam destinadas para a segurança. Hoje, 50% das nossas emendas são destinadas para a saúde, com tanta gente precisando de segurança, vídeo de monitoramento e por aí vai. Deputado Reginaldo Lopes, só para terminar, uns 30 segundos. Desculpe, nosso tempo está esgotado. Eu defendo a criação do Ministério da Segurança. Por quê? Porque, de fato, nós temos que dar visibilidade a esse debate. Criando o Ministério, isso vai reproduzir em políticas específicas nos municípios e nos estados. Nós precisamos destravar esse debate. Das políticas e garantias individuais, acho que esse tema não foi democratizado. Saúde, a sociedade se apropriou, tem conselho, com o usuário, prestador de serviço, governo, educação, tem os planos de metas. Agora nós temos que caminhar para a segurança pública, a sociedade, porque, a fim e a cabo, ela recebe o conceito de segurança pública. Então, acho fundamental. Então, tenha meu apoio. Sempre eu acho que o problema não é criar mais órgão, não é criar mais ministério, mas esse tema, para ser reconhecido pela sociedade, que ele realmente está priorizado, é importante ele ter uma política específica e ter um ministério. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este e outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate ou então no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.